Descobrir um abscesso já significa que eu vou precisar tomar antibiótico? Calma, ser humano, apesar de parecer que o antibiótico é a cura para todos os males, mas às vezes tomar ele não vai fazer muita diferença para a sua vida. E aqui nós vamos falar do abscesso da pele, aquele desse jeitinho que eu estou mostrando para vocês. E aqui eu vou falar dos abscessos que ocorrem na superfície do nosso corpo. Não vou falar daqueles abscessos que ocorrem dentro da barriga, na amígdala, que consequentemente são mais graves. Fica aí. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Quando nós falamos de abscesso, nós estamos falando de uma região do corpo, de uma determinada região, que sofreu um processo infeccioso e inflamatório, ou até mesmo pela persistência de um corpo estranho, onde aquele tecido começa a inflamar e ficar necrótico. E abrindo um parêntese, necrose significa estragar o tecido, como se o tecido tivesse apodrecido. Só que você tem que entender que quando um tecido ele apodrece naquela região, aquele tecido ele não some do nada, ele precisa ser tratado pelo corpo. E qual é a saída do corpo? Transformar aquele resto de tecido, aquele tecido necrótico em pus. E aí aquele pus fica organizadinho e aí se forma o famoso abscesso. E aí vem aquela grande questão, se tem abscesso tem que tomar antibiótico. Mas o que você tem que entender é que o abscesso é uma cavidade, como eu estou mostrando para vocês. Se a gente sabe que na periferia do abscesso tem tecido viável e o abscesso em si é acúmulo de pus que se formou a partir de um tecido necrótico, tecido apodrecido, ou seja, um líquido sem vitalidade, você acha mesmo que o antibiótico vai entrar nesse abscesso e resolver o problema? Claro que não, porque nós estamos falando de algo estrutural, daquela formação do abscesso, daquela retenção de pus naquele local. Então, dessa forma, apesar do paciente poder precisar de um tratamento clínico e medicamentoso, ele precisa de uma abordagem mecânica. E adivinha qual é a abordagem mecânica? Isso mesmo, a famosa drenagem, que muitos têm medo. Mas quando a gente fala de drenagem, o que a gente está falando, pessoal? Da abertura desse abscesso, ou seja, para que o pus que tem adentro saia. E um parêntese, é claro que quando você realiza essa drenagem, aquele local do tecido necrótico, do tecido estragado, do tecido desvitalizado, ele precisa ser removido naquele processo da drenagem. Por quê? Para que ele evite ficar perpetuando aquele abscesso e se resolva mais rápido, ao invés de ficar saindo pus durante longos dias. Então você drena, você tira o pus e faz uma limpeza. Ou seja, uma abordagem mecânica. Tá, mas tu falou que ia falar sobre antibiótico. Calma, primeiro eu tinha que introduzir isso. Quando nós sabemos que quando a gente tem um acúmulo de pus, a gente precisa drenar aquele pus, e abrindo um parênteses, abscessos muito pequenos, mesmo que contenham pus, eles conseguem sim ser resolvidos sem a necessidade de drenagem. Mas a drenagem é o que resolve ele de forma rápida. Então, quando nós falamos do uso de antibiótico sistêmico para tratar aquele processo infeccioso, nós vamos levar em consideração vários aspectos. Primeiro, o do doente. Se trata de um paciente que é diabético, um diabetes descontrolado ou tem algum grau de imunossupressão, ou seja, que aquele verme, que aquela infecção possa se favorecer do estado frágil daquele paciente e progredir. Nessas situações, é claro que nós precisamos fazer um antibiótico para zelar pela integridade física daquele paciente. Um outro aspecto que nós analisamos também é a localização desse abscesso. Se a gente está falando de um abscesso na pele, na parte superficial, é diferente de um abscesso dentro da barriga. É claro que o abscesso dentro da barriga, a gravidade vai ser muito maior do que um simples abscesso na parte da pele. Uma outra coisa que também nós levamos em consideração é se existe apenas um abscesso ou múltiplos abscessos. Porque mesmo que um abscesso em particular, que ele seja pequeno, ele não vá causar muita repercussão naquele paciente, mas se nós estivermos falando de múltiplos abscessos, é claro que aquilo vai ter um impacto diferente na reação do organismo e, consequentemente, você fazer um antibiótico, você ajuda nesse processo de recuperação sistêmica do paciente. E uma outra coisa que nós avaliamos também no abscesso é a celulite circundante. O que quer dizer isso? A celulite, pessoal, não é nada mais, nada menos do que a infecção da pele, aquela parte avermelhada que fica em torno do abscesso. Aquilo nós chamamos de celulite. Dependendo da amplitude desse processo inflamatório, não necessariamente significa que aquilo tudo é pus, e sim apenas tecido inflamado. Dependendo da intensidade desse processo inflamatório, a gente pode sim necessitar
necessitar fazer antibiótico, para evitar que aquele tecido inflamado venha a se transformar em pus ou abscesso posteriormente, evitar que ocorra novamente um abscesso. E o tamanho, já que a gente falou tanto de tamanho, se forem abscessos pequenos, menores do que 2 centímetros, a tendência é não passar antibiótico e apenas realizar a drenagem, a limpeza e passar algum anti-inflamatório desses que a gente já conhece, como o ibuprofeno, e aí o paciente vai melhorar tranquilamente depois da drenagem. Conseguiram entender? Se esse vídeo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, completamente gratuito. Um abraço, pessoal!